Bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus, sexta-feira, ô glória, bom dia pessoal da rádio, sejam todos muito bem-vindos, começa agora o Alimento Diário das Nações, né? Vamos com vocês aí até umas 9h30, em nome de Jesus, né? Não. Vamos com vocês até 10 para as 9, 10 para as 9. Sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus, relógio de oração. Quinto dia, passamos a metade do relógio de oração, né? Glória a Deus. Sabadão, né? Penúltimo dia, e aí domingo nós estamos encerrando. O jejum de murmuração não termina domingo. Hã? Não termina domingo, o jejum de murmuração é para a vida eterna, né? Ah, tá. Então, em nome de Jesus, que a gente possa, né? Não reclamar. Se falar que vai ficar para sempre, o povo vai reclamar. Não, para a gente vai ser uma benção, né? Falei, um pecado a menos, né? Eu só falei, E aí, se pegar na listinha dos pecados, vai ser um a menos, né? Para a murmuração vai pular fora. Mas é difícil. Vou falar uma coisa para vocês que, para quem sair de casa, né? Para quem fica em casa, pode reclamar da comida, sei lá, né? Dos horários, alguma coisa assim. Mas para quem sai na rua, não é fácil, viu? Porque o rapaz, o homem da concorrência lá, ele fica tentando a gente o dia inteiro. É um que fecha a gente, é outro que atrapalha. Olha, eu vou falar para vocês, não é fácil. Ontem eu estava falando, né? Tava no trânsito ontem e eu falei, Deus é mais na vida da gente, porque olha, brincadeira, pessoal, vocês não têm noção. Quem dirige sabe, né? Não é fácil dirigir em São Paulo, principalmente. Acho que hoje já não é mais São Paulo, antigamente falava de São Paulo, né? Mas hoje as grandes capitais, né? Você pega aí Guarulhos, por exemplo, já tá do mesmo jeito. Vocês que moram, acho que com exceção da Ana de Mococa, que lá tem 3 carros, né? Ou do Arnaldo de mais 2, aí é mais tranquilo, né? É isso aí, bom dia nossa pausa, que eu já falei bastante. Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse dia extraordinário, esse dia que o Senhor fez para mim e para você vencer. É algo assim surreal que Deus está fazendo. Quinto dia do relógio de oração e nós vamos falar sobre identidade. Identidade é algo muito sério no reino de Deus, né? Então o que acontece? Identidade no reino de Deus, se eu não tiver a minha identidade de servo, de filho, de adorador, como que vai ficar, né? Então, vamos lá, porque hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante para o evangelho, né? Eu falo que ele é assim um divisor de águas para a minha vida. Para a minha vida ele é um divisor de águas, porque ele é um exemplo de fidelidade, um exemplo de, além de ser fiel, de ser uma pessoa determinada e não só fiel a Deus, porque tem gente que fala assim, eu sirvo a Deus, né? E eu sou fiel a Deus, né? Então, só que esse homem também nos ensina que nós vamos servir a homens e que também precisamos ser fiel a homens também, né? Então, ele vai falar pra gente de uma aliança de fidelidade extraordinária, né? Quem é que nós vamos falar hoje no quinto dia? Olha, eu gosto muito dele, antes de falar mais um pouco de suspense aí, porque tem gente que não tá no relógio de oração, para você aprender a entrar no relógio de oração. Sabe o que eu acho interessante na vida desse camarada? Que ele foi honrado onde menos se esperava ser honrado. Verdade. Né? Porque o que acontece? Quando você está num lugar, né, que você é bem quisto, né, tá entre o teu povo, é uma coisa. Você pega, por exemplo, uma pessoa que foi para outro país, ser honrado num país estrangeiro, onde às vezes é difícil o domínio da língua, onde todo mundo te olha diferente. Você imagina um camarada vai para os Estados Unidos, vai para o Afeganistão, para Jerusalém, qualquer outro país que é outra língua, ou brasileiro, ou seja, qualquer outra nacionalidade, não é tão reconhecido, é difícil. Porque normalmente você vai olhar para quem é de casa. Se no Brasil nós temos isso de estado para estado, imagine fora do país. E aí você vê um camarada que foi para a Babilônia, olha a dica aí, e foi honrado na Babilônia. E detalhe, não foi honrado só por Nabucodonosor, você vai ver que ele pegou alguns reinos aí, pegou Dario, pegou Ciro, então o cara foi honrado por cada um deles. Então quando o Senhor, ele vai te honrar, ele não está preocupado se é faraó, se não é, se é Nabuzaradã, se é Assurbanipal, ele não quer saber quem é, ele vai te honrar, aonde você estiver. Então isso me alegrou muito quando eu estava estudando essa passagem, por quê? Porque tipo mostrou assim, mas você fala assim, mas eu não vou ser abençoado, olha onde que eu estou, olha não sei o que, não, você não precisa se preocupar com isso, deixa Deus fazer o milagre, e você vai ver o que é ser honrado no campo do inimigo, né? Já pensou? Ser honrado no campo do inimigo? Olha Davi foi para lá dos filisteus, lembra de Davi? Davi foi para lá dos filisteus, foi honrado lá, o rei queria ele muito bem, deu a cidade de Ziclac para ele morar, esqueceram disso? Olha só,
Agora vocês já sabem quem é, né? Daniel, aleluia, Daniel. Se tem um louvor que me marca muito, 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 muito mesmo, é a identidade do Anderson Freire e da Bruna Carla. Porque Jesus amado, né? O vídeo. Eu lembro que há uns 5 anos. O vídeo dele é demais. Acho que por aí, né? Uns 5, 6 anos atrás. Eu lembro que eu vi esse vídeo porque eu estava acostumado a ouvir, né? Mas parei para ver o vídeo, mas parei mesmo, né? Porque às vezes a gente tá vendo as imagens passando, mas a gente não tá prestando atenção, né? A história do escutar e do ouvir. E eu parei realmente para prestar atenção, mas eu chorei tanto quando eu vi Sadraque, Mesaque, é esse, né? Sadraque, Mesaque, Abednego sendo jogado na fornalha, meu, aquilo me tocou de tal forma. E a multidão, né? A multidão diante da imagem de Nabucodonosor, todo mundo se ajoelhando, só os 3 lá. Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Aí você tem noção, nesse vídeo, eu vou colocar hoje ao meio-dia, nesse vídeo você tem noção daquilo que Deus, né, tá falando com você. Quando você presta atenção nesse vídeo, você fala assim, meu Deus do céu, olha isso. Né? Olha o que é não se contaminar com as finas iguarias, olha o que é não se dobrar a nenhuma situação. Sabe o que eu acho muito sério. Sabe o que eu acho interessante? Que a gente olha hoje essa história, por exemplo, e a gente fala assim, é fácil, eu também ia fazer isso. Ia fazer mesmo? Ia fazer porque a gente sabe o final da história, né? Aí você pega quantas coisas a Bíblia nos ensina e fala para ela, não faça isso ou faça aquilo, e a gente não faz. E a gente vive, quando vê uma situação dessa, eu também ia ficar lá, porque Deus ia me livrar da fornalha, ia me livrar da cova. Será mesmo? Você ia fazer exatamente o que você está falando? Meu, olha aquela multidão, 3 camaradas de pé, meu, num monte de gente que tinha, 3 caras de pé, você imagina, esses caras ficaram tão grandes, quase do tamanho da estátua. Porque o holoforte foi para aqueles camaradas. Exatamente. E aí não faltou sambalagem sem Tobias ali, né? Todo o povo. Todo o povo, fornalha, né? É muito sério isso, glória a Deus. Então, olha só, hoje, então no 5º dia do relógio de oração, nós vamos entender o porquê que está sendo falado de Daniel, né? Porque a glória da segunda casa na vida de Daniel. Aonde que foi essa glória da segunda casa? Aonde que foi a glória da segunda casa na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Como que foi isso? Aonde você enxerga a glória da segunda casa? Eu não enxergo a glória da segunda casa em lugar nenhum. A gente não enxerga nem a primeira, né? Nem a primeira, mas a primeira houve, né? Você pegar de toda a população, de todo o povo, você vê que a história relata que eles estavam num lugar privilegiado, né, gente? Vamos, convenhamos, né? O povo não foi para lá para ser político ou para viver em casas maravilhosas, pelo contrário, o povo vivia daquilo que sobrava lá embaixo, né? Agora, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias, né, e Mesaque, eles não. Né? Aí trocaram os nomes dele para os nomes babilônicos. Né? O Daniel também era Beltesazar. Né? E o que acontece? Você vê que eles tiveram uma comida diferenciada. Querendo ou não, estavam comendo, ou poderiam comer das finas iguarias. Então, enquanto o cavalo estava bebendo água, ele podia estar tomando vinho, uma bebida. Da glória da primeira casa na vida de Daniel, né? Porque ela é bem, o livro de Daniel é bem extenso, né? Qual foi, Bispão? Eu acho que, primeiro, era um cara estudado, jovem, né? A Bíblia fala que ele chegou ali, foi levado para a Babilônia aproximadamente com 18 anos, né? Sim. Então, jovem, já vinha de uma linhagem, né, vamos dizer, de príncipes, né? Então não era um cara comum. E Nabucodonosor era muito esperto, né? Porque ele levou a nata, a primeira leva que foi para a Babilônia foi justamente a nata, onde foi ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, a primeira glória, primeiro, ser escolhido por Deus, evidentemente, mas vamos analisar ele na Babilônia, a primeira glória já estava ali, separado para se alimentar do que tinha de melhor. E outra, ali eles teriam que ser, você vê quando separa já no primeiro capítulo, está mostrando o quê? Que eles vão ser separados, e ali eles vão aprender tudo que era referente aos caldeus, para que eles pudessem dominar, não só aquilo que eles já dominavam com relação a Israel, a Judá, mas com relação ao nosso Deus, mas com relação aos caldeus. Então tudo que era importante na Babilônia, a lei da língua e tudo mais, eles iam aprender. Então um cara diferenciado, enquanto todo mundo estava ralando lá para poder plantar, ou seja o que for, esses caras estavam vivendo num bem bom, ou seja, estavam sendo alimentados, não precisava trabalhar, estavam sendo alimentados. Então ali você já vê um cuidado de Deus com esses 4 homens, né? Um cuidado completo, assim, se comparado com o resto da população, eu coloco eles em destaque, né? Então,
no nosso estudo aqui, fala o quê? Olha, Daniel fazia parte da elite de Judá, né? Do reino de Judá. E ser levado com 18 anos para a Babilônia, né? E uma coisa que foi pedida já por Nabucodonosor é que levasse só a nata da sociedade, né? Então veja bem, esse menino, né, que pertencia à família real, então quer dizer, ele não era qualquer um. Então a glória da primeira casa é ele pertencer à família real, entendeu? Ele já tinha como que eu posso te dizer, ali um palácio, uma elite, ele já vivia do melhor da terra. Então para ele, né, presta atenção, se tivesse algo maior, né, do que aquilo que ele vivia, seria o quê? A glória da segunda casa. Mas não foi maior daquilo que ele vivia. Foi levado para a Babilônia, presta atenção, para servir a demônios. Não era para servir o nosso Deus. Não era para ter a glória da segunda casa, não. Entendeu? Era o quê? Era para ser mesmo capacho mesmo de demônios. Por quê? Chegando lá, a primeira coisa que perdeu foi a identidade. Né? A primeira coisa que ele perdeu foi a identidade. Tendo que ser chamado por nomes babilônicos, quer dizer, por nome de demônios. A primeira coisa que ele perdeu. Então, aí já vai a primeira palavra que eu quero colocar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. A tua identidade, Satanás não vai roubar. Não vai roubar. Né? Portanto que Daniel chega na Babilônia, a primeira coisa que ele decide, ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a primeira coisa que os 4 decidem, nós não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Então quer dizer, eu não vou me alimentar, presta atenção, eu não vou me alimentar daquilo que vão me servir. Por quê? O que tinha na Babilônia? Como que as carnes de lá, o que era, tudo que tinha na Babilônia era consagrado. Lembra que ontem nós falamos sobre consagração? Até animais, né? Que a gente sabe que a Bíblia proibia que comesse, né? Sim. Eles... Lembra que nós falamos ontem que tudo precisa ser consagrado ao nosso Senhor? Desde o alimento que você se assenta com a sua família, né? Muitas das vezes, outro dia uma pastora falou assim para mim: olha, eu não sei, mas me assentar na mesa, né? Porque antes não era, né? Uma coisa que ora cada um ali no seu individual e pronto, acabou, e cada um come né? No seu canto e pronto, acabou. Nós, quando nós servimos ao Senhor, nós nos assentamos, nós damos graças ao Senhor por aquele alimento, tem comunhão na oração, tem ali o quebrar da consagração, porque muitas das vezes, eu gosto muito de falar isso no programa, não só no propósito da família, porque muitas pessoas não sabem disso, mas em todo comércio que você entrar, desculpa, em todo comércio que você entrar, o que você faz? Primeiro de tudo, já olha assim, ó, para cima e olha os lugares altos desse comércio, prateleira, no final do corredor, lá no fundo, já olha. Você vai ver que existe um altar. E esse altar tem ali todos os santos que a pessoa serve. E tudo ali dentro daquele ambiente, o mercado, açougue, padaria, farmácia, loja de roupa, tudo. Você vai ver que tem um altar e você vai ver qual é a consagração feita naquele lugar. Eu já entro fazendo compra e quebrando toda a consagração. Isso quando não tem no produto, né? Exatamente, o rótulo no produto. O que acontece? Presta atenção nisso. Olha como que é as coisas. Eu já faço compra quebrando a consagração. Eu chego na minha casa, eu vou higienizar, eu vou passar álcool em tudo, tal, e eu vou orar. Eu vou agradecer a Deus por aquele alimento, aquele suprimento ter entrado na minha casa. E ali eu falo: Senhor, tudo está consagrado a Ti. Tá bom. Passou disso. Vamos sentar para nos alimentar? A gente já vai cozinhar com azeite que é consagrado. Olha que bênção isso. A gente já vai orar, né? No azeite, no dia 31, a gente já consagra o azeite. A gente vai cozinhar
Tá bom, mas chega na mesa, nós vamos glorificar a Deus por aquele alimento, por aquele sustento e por aquela provisão. E nós vamos falar, Senhor, todo e qualquer tipo de consagração vai cair por terra. Poxa, mas você já orou no mercado, você já orou agradecendo, já higienizou tudo. Você vai consagrar de novo? Vou. Pode ser que eu tenha esquecido de consagrar, pode ser que eu tenha esquecido de orar. Eu não posso ficar confiando, o outro orou, o outro... Não, ali quando o Senhor Jesus vai para a ceia, ele faz o quê? Ele levanta as mãos e dá graças a Deus. Então, quando é na multiplicação dos pães, a primeira coisa que ele faz não é sair multiplicando, é dar graças a Deus em primeiro lugar pelaquela provisão. Então, quando você dá graças, o seu suprimento, ele multiplica. Então, existe muitas coisas que eu preciso decidir não me contaminar, não fazer parte. Eu não faço parte disso. Eu não faço parte disso, eu não faço parte dessa consagração terrível, eu não faço parte da ingratidão que os homens... A pessoa que é ingrata, ela senta na mesa, ela parece um furacão comendo. O espírito de avareza toma a pessoa que parece que ela pega tudo assim para ela, ó, e coloca junto com ela. Por quê? Porque tem medo de não ter para comer, tem medo do quê? De faltar. Eu não, eu conto com a multiplicação do Senhor todos os dias na minha vida, a provisão todos os dias na minha vida. Então presta atenção no que eu estou falando para você hoje. Daniel chegou ali, ele tomou a primeira atitude. Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. E eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou tremendamente comigo que é não se contaminar. Por isso que eu falo que a palavra de Deus, ela é atemporal. Então, ele podia ter chegado na Babilônia, Bispão, e ter feito o quê? Já que estava lá. E outra, não só isso, tem um detalhe. A idade dele era propícia, né? A idade dele de 18 anos. Ele entregou a mocidade dele para o Senhor. A gente sabe que hoje um rapaz com 18 anos é difícil ser ministrar muito com 18 difícil, anos, né? Muito cheio difícil. De vontade, cheio de ideias, cheio de auto, né, conhecimento, de 18 tudo, anos né? vem o quê? Primeiro lugar, o que vem em 18 anos? Eu posso tudo. E agora que eu tô saindo da casa dos meus pais... A maioridade, né? Tô sendo levado para a maior cidade. Vamos colocar Babilônia hoje semelhante a qual cidade? Cidade? País, vamos. País. Nós temos países aí que... Vamos colocar o quê? Estados Unidos, assim, né? Não, sim, se a gente for analisar com um monte de coisas, de tecnologia, de tudo. avanço... Eu creio que é Estados Unidos. Os Estados Unidos, a China, né? Onde a pessoa começa a ver um monte de coisa e fala, agora cheguei onde eu queria, né? Posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Longe ainda da casa dos meus pais, agora que eu vou pegar e vou enfiar o pé na jaca mesmo. Porque olha só, não tem mais meu pai e minha mãe... Pra ficar falando, você tem que servir a Deus, você tem que servir a Deus, você tem que ir pra igreja, você tem que não sei o quê, você tem que fazer jejum, faz relógio de oração, entra na live e não sei o quê. 18 anos? E o quê? Tô sendo levado pro maior... O nosso desejo de um jovem é o quê? Eu vou pros Estados Unidos, 18 anos? O quê? Oh, aleluia! Liberdade. Tchau, estoura a liberdade, né? O que Daniel faz com os 3 amigos? Nós vamos nos separar. Aí chega o eunuco para ele e fala assim, ó, que vocês vão comer é ração, tá? Que o rei separou para vocês. Ele chega pro eunuco e fala assim, ó, presta atenção. Nós não vamos comer a comida do rei. Oi? Você tá querendo que a minha cabeça seja, né, tirada? Você vai ter que comer sim. Não, nós queremos entrar num propósito, numa aliança, numa promessa, não sei qual foi a palavra que eles usaram ali para convencer, né? Que é uma coisa que tá escrito aqui, né? Outra coisa é na hora ali, no momento, né? O que ele falou para esse eunuco, né? Mas o negócio é o seguinte, nós só vamos comer legumes, verduras e frutas. Você tá louco? Eu vou ser morto, tal. Presta atenção, só legumes, verduras e frutas. Só por 10 dias. Se nós estivermos pior do que as outras pessoas que vai comer essa ração que o rei separou,
aí então a gente come a ração, mas nós vamos estar melhor. E começa aí então um divisor de águas na vida de Daniel. Foi uma determinação no interior dele que colocou ele aonde ele chegou. Por quê? Quando eu me separo, Deus faz a obra na minha vida. Então, o número 10, eu anotei aqui de uma primeira reversão que o Senhor deu pra gente, uma campanha de reversão que o Senhor deu pra gente, uma das primeiras. O número 10 significa aprovação. 10 dias significa crescimento. E 10 dias significa habilitação. Aí eu anotei aqui porque foi uma das primeiras campanhas de reversão que a Hebron teve, eu anotei aqui na minha Bíblia. Presta atenção, ele precisou apenas de 10 dias. E nós estamos numa campanha de 7 dias. 7 é a perfeição, presta atenção. Nós sabemos em quem nós temos crido. Daniel precisou de 10 dias para crescimento, para habilitação, para aprovação. E esse tempo na nossa vida foi abreviado para 7 dias. Para ter o crescimento necessário, para ter a expansão necessária, a aprovação necessária. Passado os 10 dias que ele fez esse propósito aí com o eunuco, ó, nós 4 vamos comer só isso. O que aconteceu? Eles estavam melhor do que toda a galera que foi levada lá para a Babilônia. Aí já começou um diferencial. Foi esses 10 primeiros dias que determinou quem ia ser Daniel. 7 dias que está determinando o que será o nosso mês de outubro. Passamos aí por um mês muito difícil em setembro. Foi um mês muito difícil. Um mês onde o Senhor puxou a rédea mesmo, falou, vem aqui, vamos limpar de toda rebeldia, de toda desobediência, vamos limpar. Quem não sentiu isso foi porque não ficou no firme propósito com o Senhor. Agora, quem ficou, sentiu isso. O Senhor só falava assim pra gente, ó, passa setembro. Não dá a trela para setembro, passa ele. Porque se você fosse dar a trela, a gente tinha ficado em setembro o resto da vida. Com certeza. Passa setembro, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Né? E foi um mês de presença, né? Mas de muita busca. Um mês de intimidade com Deus assim mesmo, que a gente teve que descer mesmo. Foi casa do oleiro para mim em setembro. Né? Uma transformação para quê? Para que a gente pudesse ter habilitação para viver outubro. E eu falei para o Bispo Marcelo que o relógio de outubro está parecendo uma retrô na nossa vida. Porque a gente já falou de tantos. De 5 situações, né? É porque o profeta que já vivemos curto, mas no ano de 2021, né? Sim. Fala aí, Bispo. Porque a gente, por exemplo, a gente teve um profeta que nós falamos que é o que está regendo o nosso mês, que é um livro curto. Mas, por outro lado, a gente começa a ver que a glória da segunda casa está em várias situações que a gente, às vezes, passa despercebido. E nós precisamos atentar, porque nós precisamos ver o exemplo de todos eles que nós estamos ministrando ao longo da semana, o que eles viveram, como eles viveram a glória da segunda casa, qual foi o posicionamento de cada um deles. A gente viu o Obed-Edom, que foi dizer sim, ao contrário de dizer não, mas dizer sim para quem? Para quem tem dito sim, para quem tem dito não. A gente está invertendo. Em vez de dizer sim para o Senhor, ele está dizendo não. E onde a gente precisa falar não, a gente está falando sim. Então a gente vê o posicionamento de Josué, de Moisés e agora de Daniel. Qual que é? Daniel mostrou que mesmo estando num lugar contaminado, como é que diz, o posicionamento dele, a escolha de não se contaminar faz a diferença. Então você vê que nós estamos aprendendo várias situações, que se a gente se moldar sobre cada uma delas que a gente aprendeu, nós vamos ver ao longo da semana, a glória da segunda casa está fácil de se viver. Muito. O que mais me encanta em Daniel é a disciplina dele. A disciplina de Daniel é algo assim que constrange a gente. Por quê? Independente de onde ele estava, é isso que eu quero que você entenda. A sua identidade no reino de Deus
é independente de onde você está. Você pode estar na empresa, você pode estar na tua casa, você pode estar num shopping, você pode estar aonde você estiver, você é servo de Deus. Aonde você estiver, você que é pastor, você é pastor. É o servo de Deus camaleão, né? Se boda conforme... Não, né? Aonde eu estiver, eu sou apóstola. Aonde o bispo estiver, ele é um bispo. Aonde você estiver, você é um servo de Deus. Não interessa. Ah, não vai buscar mais a Deus. Oxe, pera aí um pouquinho. Como assim não vai mais buscar a Deus? Se você buscar a Deus, tem cova para você. Eu abri a metade da janela para Jerusalém, agora eu vou abrir, é total. Você vai, o que me impedir de buscar meu Deus? O bispo Marcelo fala sempre que Daniel é um dos caras que inventou, que criou, que Deus deu para ele assim de primeira a visão da Hebron. A igreja virtual. A igreja virtual. Ele é a igreja. Então eu sou a igreja aonde eu estiver. Tô na Babilônia, sou a igreja. Vou buscar o meu Senhor. Opa, fone de ouvido, não dá para colocar para todo mundo ouvir? Fone de ouvido. E não quero nem saber. Peraí que eu tô fazendo meu relógio de oração. Sabe, tem um testemunho da Ana Paula Valadão que ele me impressiona muito. Que teve um dia que o Senhor falou assim para ela: eu quero que você me adora de 15 em 15 minutos. Nesse dia. E ela falou: mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? Só se eu não sair de casa, mas a minha agenda tá lotada de compromisso. Então eu cancelo tudo? Não. Você vai para os compromissos. E eu lembro que ela estava numa reunião assim com uma pessoa muito importante, que era assim, decisiva para a igreja. Aquelas reuniões você fica esperando um ano para acontecer. Acontece naquele dia. Aí no meio da reunião, o celular despertou. Ela tinha que levantar e adorar. Aonde ela estivesse, era adoradora. E ela falou: dá licença só um pouquinho. Aí o dono, né, do local, o diretor falou: pois não, você quer falar? Não, eu quero adorar. No meio da reunião, toda a mesa olhou para a cara dela e falou: você quer cantar? Ela: isso, eu quero cantar. É a hora de eu cantar, é a hora de eu adorar. E tem pessoas de algumas determinadas assim seitas, tal, que eles carregam um tapetinho, eles carregam o que eles tiverem que carregar, eles carregam. Deu horário. Deu horário de orar, é aeroporto, é aonde eles estiverem. Eles pegam um tapetinho, dá licença, só um minuto. Ajoelha e começa a orar. Eu preciso entender qual é a identidade que eu tenho. Eu tenho identidade de adorador, eu tenho identidade de servo, eu tenho identidade de filho, eu tenho uma autoridade no mundo espiritual, eu tenho que fazer a diferença. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram para a Babilônia para ser mais um. E eu quero falar para você nessa manhã: você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para fazer a diferença. O Senhor vai começar a colocar você para fazer a diferença. O Senhor está derramando essa porção sobre a tua vida hoje. Não existe a mesmice na tua vida. Ontem eu saí assim com os meninos um pouco, né? Com a Milena, com o Lucas, assim um pouquinho. É aniversário do Lucas domingo e a gente foi se encontrar e a gente conversando e tal, né? Então, coisas comuns, você olha, coisas comuns parece que não é pra gente. A Milena ontem gostou de um relógio, aí ela colocou no braço, eu falei: nossa, você é mais que o relógio, não dá pra você usar esse relógio, né? Aí o Lucas colocou uma roupa, eu falei: não é essa roupa. Né? Não tem como. Ficou pobre, assim, de aparência. Sabe quando a roupa fica caída assim em você? Não parece que não tem cor, não tem nada, sabe? Então quer dizer, não fez a diferença em você. E você precisa fazer a diferença. E aí o Senhor me dando a pregação de hoje, né? Porque o Senhor me dá a pregação de um jeito assim, que eu preciso estar de antena ligada o tempo todo. E eu olhei, né? Aí colocou um sapato no pé e falei: ah, filho, não. Né? Colocou outro sapato. Falei: tá começando a melhorar. Por quê? Nós não fomos chamados para ser mais um. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Se Daniel, presta atenção, se Daniel
Sadraque, Mesaque e Abidnego chegasse ali, aquele cenário, se eu me colocar aqui, eu vou morrer. Se eu me colocar ali, vão tirar minha cabeça fora. Que não sei o quê. E ficasse, essa comida, come. Essa bebida, bebe. Misericórdia, você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para ser mais um, não. Se levanta hoje. Se você fosse mais um, a hora daquela multidão prostrada diante de Nabucodonosor, você também teria se prostrado ali. Mas você veio de uma geração que fez a diferença na Babilônia. Você conhece a história. Você vai fazer a diferença e não vai se contaminar com as finas iguarias do rei. É coisa assim tão tremenda, né? Fala assim, se eu tivesse um carro desse, eu não me importaria como essa pessoa, não. Ixi, eu ia crescer uns 10 metros de altura, que até parece, esse sapato que eu uso, eu não ia usar mais, essa roupa que eu uso, eu não ia usar mais. Opa, diminui para que Deus cresça. O soberbo Deus abate. Se eu tivesse essa casa, eu não pelo amor de Deus, eu seria assim. Então, ontem o Marcos falou uma coisa muito séria. Deus não dá asa à cobra. Porque se fosse eu, então, você não está em condições ainda de ter. Porque eu não me importaria assim. Pois eu vou te falar uma coisa, se as coisas materiais tiram a tua essência, você não vai ter mesmo. Porque senão Deus perde você. Então é melhor continuar do jeito que você tá, perto de Deus, do que você com um carro, com uma casa, e você mudar. Nossa, mas você mora nessa casa e você essa simplicidade toda. Quantas vezes chegaram para mim, pro Bispo Marcelo, e falaram assim, mas você é dono, mas como assim? Como se a gente tivesse que ser o quê? Aquilo. Entendeu? Que mas você fala com os seus funcionários direto, mas você não sei o que, mas você não sei o que lá. Mas você é a apóstola da Hebron? Sou. Mas você fala assim com os seus oficiais, você fica com eles, você toma café com eles, oi. Jesus é acessível. Todo mundo espera a contaminação. Exatamente. Né? Jesus é acessível. Se um carro tira a tua característica, se um carro tira a tua essência, é sinal de que você não pode ter o carro. Se uma roupa melhor tira a tua essência, então você não pode ter uma roupa melhor. Presta atenção. Se um patamar financeiro um pouquinho mais alto, você vai pisar em todo mundo que estiver embaixo, você não está pronto para o patamar maior. Se você já olha assim para a pessoa só porque ela não tem, você não está pronto. Então o Senhor pegou aqueles que já viviam numa glória, já era da nata, já vivia no reino, já sabia o que era bom. Falou, Babilônia, dá licença, meu filho. Vivia no reino já vivia no palácio já. Só aqui para mim... Entendeu? Se você conversar com o Bispo Marcelo, você vai ver, agora, eu posso te falar do passado, mas se você conversar com ele agora, ele é muito melhor do que o passado, só que no passado ele não era pior. Ele era dono de empresa, isso e aquilo, e não era pior. Pelo contrário, fazia a obra de Deus como hoje, que a gente não tem... Mudou, né? Nada. Graças a Deus, nunca deixei soberba entrar por conta disso, né? Aqui, você vê, Daniel não foi levado para lá como, né, com toda a honraria. Ele não foi lá como convidado real, né? Então você vê que como ele não foi como convidado real, ele tinha tudo, né? Tudo propício para ele se misturar, inclusive a idade, como a gente falou. Então ele tinha tudo para se misturar. E aí, por que chama tanta atenção de Daniel? Justamente por causa disso. Às vezes as pessoas estão esperando coisas da gente, estão esperando porque não nos conhecem. E muitas vezes, sabe por quê? Porque a gente também não se conhece, então nós precisamos saber quem nós somos diante do Senhor. Exatamente. Para saber que nós não vamos se misturar a despeito de. Pode fazer, pode pular, pode fazer o que quiser, nós não vamos nos misturar. Exatamente. Que foi exatamente o que ele fez. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem na Babilônia, nós vamos nos separar e ponto, acabou.
às vezes o Senhor tá retendo algumas coisas ainda porque não é tempo, porque sabe, por exemplo, se hoje em dia, com a Hebron, você não precisa nem cair nessa cilada. Você só cai se você quiser. Por quê? Antigamente, quando a gente tinha que estar dentro de templo para servir ao Senhor, se você conquistasse uma casa na praia, pronto, todo final de semana você tinha que estar na praia, então na igreja que você não ia estar. Você está entendendo o que é contaminação? Ah, e agora eu tenho, vamos supor, um sítio e eu tenho que ir para lá todo final de semana. Então, escala na igreja você já não pegava mais. É que hoje em dia você só não assiste a live no domingo, você não participa de célula, você não entra no programa, não ouve a rádio, se você quiser realmente se arrebentar. Até isso Deus fez de lindo. Porque até isso Deus fez de lindo com a Hebron. Você pode viajar, você pode estar aonde você estiver. 7h30, você entra para ser ministrado e ponto. E vamos lá, você foi, como a apóstola falou, final de semana para a praia. Você, do teu domingo de 24 horas, se você não puder ceder menos de 10%, porque normalmente o máximo que vai é 2 horas aí, ou seja, menos de 10% do teu dia para o Senhor no domingo, que você não começa trabalha, às 9, termina às 11. Você pode estar tomando seu café da manhã, você pode, aonde você estiver. Se você não quiser colocar alto, porque às vezes incomoda as pessoas que não são, a gente também tem que respeitar. Sabe o que a gente faz? Fone de ouvido. E o que você está fazendo? Escutando o culto. Ah, eu posso escutar com você? Pode, você já tira o fone de ouvido, você já ganhou aquela vida. Nossa, mas a tua igreja é virtual? Sim, a minha igreja é virtual. Então não tem porquê. Ah, o que você está fazendo? Relógio de oração. Ai, como que funciona? Pronto, você já ganhou aquela vida. Eu gostaria. Então quer dizer, se você entrar 2 vezes no relógio de oração, você já prestou culto 2 vezes no dia. Olha, mas não é só entrar, é prestar culto que eu tô falando. Você pega às vezes numa casa, nem todo mundo serve ao Senhor, né? E você sabe como que os meus filhos aprenderam que era relógio de oração? Com a disciplina. Com a minha disciplina. Eu não precisei falar para eles falam, o que você está fazendo? Estou fazendo relógio de oração. Eu não precisei ficar ministrando eles sobre o relógio de oração. Então eles já sabem, ele liga para mim, ué pai, você está acordado essa hora, já aceitaram o relógio de oração. Tá bom, beijo, tchau. Eles sabem o que é relógio de oração porque me viram fazendo relógio de oração. Será que os nossos filhos, mas a pessoa reclama, mas minha casa, olha meu marido, só Jesus, ele não quer servir, ou vice-versa. Meu, mostra para ele como é que é. Vai mostrar para ele como é que você tem conquistado as coisas. Como é que Daniel conquistou na Babilônia? De joelho, orando, buscando. Você quer a transformação da tua casa, mas você quer ficar no sofá. Não quer saber de buscar o Senhor, não quer se separar, não quer mostrar como é que é o caminho que o Senhor tem para o justo, onde o ímpio não passa. Onde aquele cara, né? O rapaz lá. Aí muitas das vezes, muitas das vezes eu não tô ganhando meus familiares porque eu tô impondo. Ó, Daniel não impôs nada pra ninguém. O cara foi muito sábio, ele não impôs nada pra ninguém. Ele ia pro quarto dele. Ele não mandou o Sadraque para ficar de pé? Falou pra levanta? Não. A Bíblia não relata, pelo menos. Olha só, presta atenção. Ele ia para o quarto dele, Mateus 6. Ele ia para o quarto dele, abria as janelas rumo a Jerusalém. Não pode ir para Jerusalém. Jerusalém está aqui, né? Então ele abria as janelas rumo a Jerusalém e fazia o quê? Adorava, buscava 3 vezes ao dia. Parece a gente no propósito da família. Ligava o Wi-Fi, né? Entendeu? Quando ele entrava na Hebron e falava assim, Deus, estou aqui. Olha só, presta atenção. Então, 3 vezes ao dia ele buscava ao Senhor. 3 vezes ao dia. Parece a gente no propósito da família, no propósito dos salmos. Vamos meditar 3 vezes ao dia. Vamos tomar essa medicação 3 vezes ao dia. Vamos buscar e adorar o Senhor 3 vezes ao dia pela nossa família. E a família vai começar. Escuta, o que você está fazendo? Orando por você. O que você está fazendo? Jejuando por você. O que você está fazendo? Buscando por você. A família precisa ver a sua disciplina. Portanto, que a disciplina de Daniel foi tanta que incomodou os inimigos dele. Vamos buscar um decreto para ferrar esse cara.
Vamos lá. Viu que não se acha nada para condenar o cara, né? Porque não achou nada para condenar Daniel. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para tirar esse cara de circulação. Por quê? Porque a disciplina de Daniel, presta atenção, a disciplina de Daniel incomodava os outros. Então, o que acontece comigo e com você? Por causa de uma situação ou de outra, mas não era seu relógio de oração. Ah, era, mas hoje eu tô nervosa. Ah, era meu relógio de oração, mas já perdi as estribeiras. Ah, briguei com fulano, briguei com ciclano, briguei com teu pai. Eu não quero fazer relógio de oração. Ninguém tá te assistindo? Se ninguém tá te assistindo, o inferno tá. De prontidão, buscando a quem possa tragar 24 horas do dia. Você cansa, Satanás não cansa. Você para, Satanás não para. Você recua, Satanás não recua. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Presta atenção. A sua disciplina vai levar a muitos ao Senhor. Mas muitos. Escuta, o que foi? Minha célula hoje. Oxe, tô aqui, prontinha para minha célula. Muitas das vezes, a pessoa da sua família não continua ali com você porque você esmoreceu. Mas só eu que tenho. Mas se o Senhor te colocou como coluna na família, para entender, para falar diretamente com Ele, para receber estratégias, como que você vai esmorecer? Cadê o pai de Daniel? Cadê a mãe de Daniel? Cadê a parentela de Daniel? Você tá achando aí? Não tem, junto com ele. Então, serviu de alguma coisa, né? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar, que nem louco. Ele vai se desviar dele. Então, o que acontece? Está faltando disciplina. Mas escuta, hoje não era a tua célula? Tô de saco cheio, desculpa a expressão. Tô de saco cheio, não vou fazer célula hoje. As ovelhas estão olhando o seu posicionamento. Né? Eu sempre orava e falava assim, Deus, olha a ovelha que eu sou, porque as minhas ovelhas, eu não quero ter ovelha rebelde assim a ponto de, sabe? Porque eu não fui rebelde, eu obedeci, eu honrei os meus líderes. Então, Senhor, misericórdia da minha vida. Mas a ovelha olha para você, olha de novo, cadê minha comida? Cadê minha água? Cadê meu pasto? Cadê o lugar onde eu vou dormir? Você vai me colocar para dentro, eu vou dormir, vou descansar e você vai ficar vigiando para mim. Nossa. Isso é ser pastor? É ser pastor. Quer ver um exemplo que eu uso para minha vida, né? Como eu trabalhei no mercado financeiro, uma pessoa foi muito disciplinado, né? E eu tinha que ter muito cuidado com o horário, com isso, com aquilo. E o que eu comecei a pensar logo quando veio a unção sobre a minha vida, que eu não podia ser pior do que eu era como profissional. Eu falei, como que eu fiz isso? Por exemplo, eu nunca cheguei no cliente atrasado. Chegava antecipado, chegava preparado. Então, se eu tinha prioridade com as coisas dos meus clientes, como que hoje, eu como servo de Deus, eu não vou ter prioridade com o meu Deus? Então, em primeiro lugar, não são com as pessoas, mas são com o meu Deus. Se eu tiver um compromisso com o meu Deus, automaticamente eu não vou ter problema com as pessoas. Então, eu não tenho problema de chegar atrasado. Primeiro, eu sempre, a apóstola está aqui, sabe que eu vou priorizar, não sei quando não tem jeito, ter alguma reunião, alguma coisa que não dá, mas a minha prioridade é sempre os compromissos do Senhor. Sim. Porque eu não posso ser, se eu fazer tudo com excelência, sendo pago para fazer como profissional, agora pro meu Deus eu vou fazer relaxadamente. E às vezes quando eu vejo a pessoa, você vê lá a pessoa como profissional, mas quando lida com Deus, lida de qualquer jeito, para mim não entra na minha cabeça. Quer dizer, sendo pago você faz tudo isso com essa excelência. Quando é para Deus, não tem excelência. Então o que eu falo sempre? Eu vou dar o meu exemplo, às vezes a gente brinca isso aí, que não serve de exemplo para ninguém. Eu não sei, eu pelo menos falo, a gente sempre fala aqui na conversa, eu e o apóstolo, nós temos que ser referência. Quando eu falo que eu tenho que ser referência, vocês têm que fazer a mesma coisa, tem que ser referência na tua casa, tem que ser referência com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa. Nós temos que ser referência. Daniel aqui está mostrando que tem que ser referência. Quem olhar para Daniel vai falar assim, Daniel lá em cima, com tudo isso, o cara não se contaminou, vai ler as escrituras. Sabe quando o profeta Ezequiel chegou lá? Depois de mais de 15 anos, o cara já está mais maduro.
Fala que ele já estava com aproximadamente 30, 33 anos. Quer dizer, o Daniel já tinha passado pela parte difícil. O cara já estava maduro, mas ele deu exemplo. Então a gente tem que ser exemplo. Exemplo de disciplina, né? Com as coisas, cuidado com as coisas do Senhor. Meu, eu estou aqui, não dá para me ir lá entregar o holocausto em Jerusalém. Espera um pouquinho. Vai me impedir de adorar o meu Deus? Espera um pouquinho, vou abrir a janela. Ah, o cara vai pular, deixa ele pular, faz o que ele quiser. Mas o meu Deus é minha prioridade. O meu relógio de oração é minha prioridade. O meu culto aos domingos é minha prioridade. Então, o nosso Deus tem que ser a nossa prioridade em todas as coisas. A maior demonstração de amor que a gente tem é a nossa disciplina. Exatamente. Então, eu e você precisamos saber do quê? Presta atenção. Ele era um pastor nato. Para mim, ele era um pastor nato. Com certeza. Por quê? Porque ele ganhou o povo com o exemplo dele, né? E isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo, né? Se falassem para mim, ó, por exemplo, por causa da enfermidade, vamos colocar assim, por causa da enfermidade, todas as vezes de crise, que a enfermidade quer me limitar, muitas das vezes eu falo pro bispo e pro apóstolo, ó, presta atenção, eu não vou parar, entendeu? Então, eu preciso do quê? Eu preciso que vocês intercedam pela minha vida, entendeu? Então, o que acontece? Simplesmente, olha isso, simplesmente, qual foi o dia que a enfermidade do lúpus me parou? Então, existe uma disciplina na minha vida, né? Então, só me lembro mesmo assim de ter parado os 3 sacerdotes, foi quando a gente pegou o Covid pela primeira vez. E aí realmente não teve jeito, né? Que aí nós precisamos que os pastores tomassem a frente dos propósitos, fizessem, por quê? Porque foi uma coisa assim que a gente não tinha força para levantar. Não tinha força para fazer nada. Então, quer dizer, como que pode tá ministrando desse jeito? Não pode, porque a gente ia chegar aqui arrebentado, não ia dar jeito, né? Com febre muito alta, não tinha jeito também. Então, o que a gente ia fazer? Quando que nos parou? Foi só nessa situação. Você sabe que eu estava falando sobre o exemplo, né? E eu, por algumas vezes, eu me senti envergonhado. Por quê? Porque eu via a nossa apóstola dando exemplo. Eu tinha que aprender com aquilo. E as primeiras vezes foram muito difíceis para mim, porque eu vi ela passando por várias situações da época, já contou vários testemunhos aí, principalmente com o Marquinhos, que ela estar no altar não era fácil, né? Às vezes até estar ministrando enquanto estava acontecendo, isso quando acontecia meia hora antes, coisa e tal. E eu passei algumas vezes, né, 3, 4 vezes, eu não fui para o altar justamente porque eu fui atacado antes. E o que acontece? Depois eu comecei a me sentir envergonhado, porque eu fui roubado. Né? Satanás, eu senti o seguinte, que Satanás conseguiu o que ele queria e eu não podia permitir mais isso. E eu tinha um exemplo dentro de casa, e eu tinha que prestar atenção, não era à toa. Se ela estava vivendo isso, eu olhava para ela, passando cada situação, e falava, meu, não é pior do que a minha, nem é melhor do que a minha. Quer dizer, ela está passando por uma situação, porque eu sempre falo que a dor que é para um é uma situação, para outro é outra, não se mede a dor das pessoas, pessoal. Já começa por aí. Às vezes, quando o cara perdeu o dedo, não é nada, o cara já perdeu, né, a perna, então... tem outra mão, tem outro braço, então não se mede isso. Então eu olhava o seguinte, via o exemplo dela de vida, e o que eu fiz? Eu comecei a mudar, e eu comecei a me sentir envergonhado, olhando para trás das vezes que eu não fui para o altar, quando eu podia ter ido, ter falado não para Satanás, não deixar ele fazer aquele zumba que ele queria fazer, e ter ido para o altar. Então o que eu fiz? Eu usei o exemplo de vida dela, por isso que eu falo para vocês que o exemplo de vida é importante, quando nós damos exemplo. Então eu tenho que ser exemplo em todo momento, e isso serviu para construir a minha vida como sacerdote. E hoje eu falo para vocês, quando eu estou no altar, cada vez que estar no altar não é fácil, pessoal. Pensa que é fácil, não. Né? Às vezes as pessoas acham que é só chegar aqui, eu vou abrir a boca. Não é bem assim, não. Né? Você vê aí sacerdote falando por aí, né? Quando Deus não quer falar com você, como é que você faz? Você pode fazer o que você quiser. Então, é muito sério. E eu aprendi com o exemplo de vida dela. Daniel estava dando exemplo de vida? Estava dando exemplo de vida. Tanto que Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para ele e falaram, meu, se Daniel está não se misturando, falou para a gente não se misturar, olha só, olha como nós estamos, Daniel tem razão, vamos por esse caminho como Daniel. É muito sério o seu posicionamento, porque você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para fazer a diferença. Então, há diferença na empresa, há diferença na sua família, na sua parentela. Você foi chamado para ser a diferença. Então, o Senhor está te chamando de uma maneira extraordinária hoje.
para que você tenha glória da segunda casa para viver, mas é necessário se posicionar, é necessário ter disciplina, é necessário você entender que você não pode se contaminar com as finas iguarias. O soberbo Deus abate. Então Daniel, ele não veio, vamos colocar assim, de um lugar onde ele não conhecia nada, ele não veio de um lugar onde ele não vivia o melhor da terra. Não, ele já vivia, entendeu? Então o que acontece? Nada daquilo ali estava deslumbrando ele. Pelo contrário, eu vou sair disso daqui ileso. Eu não vou permitir que a Babilônia... O que é a Babilônia hoje em dia pra gente? É o mundo. Eu não vou permitir que a Babilônia me arrebente. Paulo fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, existem certas coisas que não é para servo de Deus. Existem certas coisas que não condiz com a tua unção, não condiz com quem você é no reino. Então, não adianta. O soberbo, presta atenção, Deus abate. Não sou eu que abato. Deus abate. Entendeu? A pessoa que quer fazer parte de tudo, viver no meio de tudo, não vai ser aquele que Deus vai chamar para fazer a diferença. Não vai. Isso é fato. Então, o que eu preciso entender? Se o meu Senhor está fazendo a diferença na minha vida, a diferença entre aquele que serve e que não serve vai ficar evidente. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter disciplina. Se eu tiver disciplina, eu vou atrair multidões, porque as minhas atitudes pregam mais do que palavras. Muitas das vezes você fala muito, mas na hora de se posicionar, não tem posicionamento. Você fala muito, mas na hora de você tomar a decisão e falar, eu vou para o arrebento, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aí você fala assim, mas deixa eu pagar essa propina aqui, vai. Daniel podia estar orando 3 vezes ao dia e comendo lá das finas iguarias da Babilônia. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, vai, tá tão difícil, o jeitinho do mundo, eu acho que eu vou ceder. Você vai ver que se você fizer isso, você vai ter um negócio, você não vai desfrutar nunca da vida, ainda vai abrir brecha, entendeu? Para Satanás entrar, te arrebentar. Por quê? Porque você escolheu o caminho do ímpio. O caminho do ímpio é usurpar, o caminho do ímpio é enganar. Oxe, eu prefiro, desculpa, mas eu prefiro fazer aquilo que o meu Deus está pedindo e está determinando sobre a minha vida. Eu fui chamado para fazer a diferença, eu não vou ser mais um na Babilônia. Não vou. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, o que tem na tua vida, hein? Que você é diferente. O que é? Você é doutor? O que você é? Advogado? Você é médico? O que você é? Já é um gancho para você entrar e falar, eu sou servo de Deus. Eu sou ministro da palavra. Eu sou um pastor. Eu sou, um bispo, um apóstolo. Com a disciplina de Daniel, ele atraiu, sim, muita gente, mas os primeiros a ser atraído foram os inimigos de Daniel. A ponto, presta atenção, a ponto de chegarem para o rei e lançar um decreto. Falar assim, olha, rei, se eu fosse o senhor, eu faria uma estátua do senhor muito grande. E fazia com que todos, nesse decreto, todos têm que se encurvar, todos têm que se ajoelhar, todos, não pode ficar nenhum. Se alguém resistir à tua ordem, o senhor faz o seguinte, fornalha neles. O senhor faz o seguinte, cova do leão neles. Então, muitas das vezes, é colocado uma sistemática para você, se for assim, você vai ter isso aqui, se não for, você não vai ter. Eu prefiro não ter, desculpa. Se você não se deitar comigo, esse cargo você não vai ter. Se você não for assim, mentir no meu lugar, eu não te promovo, então você não vai me promover. É igual quando você é convidado para ser testemunha, de uma causa na justiça. Você passei por isso.
Aí fala assim, ó, mas o negócio é o seguinte, você quer ajudar o teu amigo? Então você vai falar do jeito que eu determinar. Fala assim, opa, peraí, eu ajudo sim, se for na verdade. Porque a primeira coisa que vão pegar lá é o quê? A Bíblia. Uma Bíblia e vão colocar lá. Você jura? Com a mão na Bíblia. Eu perdi um colega de trabalho assim. Satanás, ele sabe muito bem como te pegar. Ele sabe muito bem. Ele conhece seu passado, ele conhece a tua estrutura do passado. Ele tem um arquivo todinho seu. Olha, se você me ajudar, eu te dou tanto. Não, peraí, eu te ajudo com a verdade, você não precisa me dar nada. Se for para falar a verdade, eu sou sua testemunha. Se for para mentir, não é comigo. Foi exatamente assim que eu respondi para um colega de trabalho. E aí ele falou assim, então não precisa nem vir, me deu tchau, desligou e me excluiu do Facebook. Glória Então, a Deus. quer dizer, não era meu amigo, com certeza. Exatamente, é colega de trabalho. Mas assim, já ficou claro para ele, né? Exatamente. Você imagina que ele deve ter falado, né? Pô, agora o cara virou crente, você quer ver a pessoa dar pulo desse tamanho? Aí falou assim, e como que funciona a Hebron? Aí a gente fala assim, olha, a Hebron é uma igreja de propósitos, né? 7h30 da manhã a gente tá de segunda a sexta lá, você precisa assistir essa ministração. Nós temos relógio de oração, nós temos jejum todo mês, né? Ó, nós temos propósito da família, propósito dos salmos, às vezes nós temos mais um propósito no mês, se tiver 5 semanas, o Senhor sempre nos dá um propósito novo. A pessoa olha para tua cara e fala assim, ah tá, e eu não trabalho, eu não faço nada da vida. Não, por que isso? Por que isso? Porque a pessoa não quer ter uma disciplina, não quer ter um compromisso. Então toda pessoa que tem disciplina, ela é uma pessoa de aliança, de compromisso. Olha, eu vou contar uma história para vocês. A Hebron, a pessoa só sai da Hebron por 2 motivos. Ai, Jesus. Quais Um, são? pelo a nossa agenda, que a nossa agenda não é uma agenda fácil, é uma agenda difícil. Só que se você, vou dar exemplo também, tá? Na Bíblia, vamos lá. O povo, cada vez que o povo vai se afastando dos compromissos com o Senhor, o que foi acontecendo? Foram se perdendo, não foi? Foi. Pois é. Depois nós temos o outro problema que era? A soberba. Não foi? A soberba por quê? O povo não queria seguir as disciplinas, não queria obedecer o que? A lei. E hoje o que acontece? Muitas pessoas saem da igreja porque você vai corrigir a pessoa, falar para ela, mostrar na Bíblia que o que ela está fazendo não está de acordo com o que está escrito aqui. Sabe o que ela faz? Um beijo, tchau. É exatamente isso. Então o povo esquece. Sabe por que Daniel estava na Babilônia? Sabe por que todo o povo foi levado para a Babilônia? Lê lá o profeta Zacarias, deixa bem claro para eles. Por conta da soberba. Sabe o que eles achavam? Mas aconteceu com Israel. Mas Israel, tudo bem, nós somos Judá. Aqui em Jerusalém, aqui tem o templo, nunca vai acontecer nada. Não só aconteceu, como destruíram o templo. O povo, sabe o que aconteceu? Eles viram acontecendo com os irmãos e não acreditaram que isso ia acontecer com eles. E a gente tem esse péssimo hábito. A gente vê acontecendo com o vizinho, mas acho que com a gente vai ser diferente. Ô, Glória. Perdão. Ô, O ar-condicionado aqui. Ô, Glória, espiritual. O ar-condicionado. O ar-condicionado espiritual. Então o que acontece? O povo esqueceu que eles foram levados para a Babilônia justamente por soberba. Acharam que podia se virar, que podia fazer tudo, que não precisavam do Senhor, pararam com os compromissos, pararam de seguir a lei. Moisés não ficou lá 40 dias à toa não, meu. Tinha uma lei para ser seguida. Aqui não tinha nome de ministério, não tinha nome determinado, né? Não era um diácono, não era um pastor, não era um presbítero, não era um apóstolo, nem era um bispo, né? Não era um intercessor, não tinha nenhum nome determinado de nenhum ministério para ele, nenhum cargo, né, eclesiástico. Porém, ele exercia praticamente todos eles. Por quê? Porque na Babilônia ele não deixou de exercer aquilo que ele foi chamado. Então a disciplina de Daniel foi algo extraordinário, que para muitas pessoas a disciplina já quebra no meio. Não, eu não vou ser disciplinado.
Só que se você não for disciplinado, você vai ser roubado, né? Então, muitas das vezes, o problema da gente é disciplina, sim. Muitas das vezes. Fidelidade. A pessoa que tem disciplina, ela é fiel. Então, é as características do nosso Deus em nós. É os frutos do Espírito. Aquele que tiver fidelidade com Deus não vai ter dificuldade nenhuma de levar uma vida de fidelidade com ninguém, com nenhuma outra pessoa. Se você tiver fidelidade com Deus, você pode ter certeza, o caráter que você tem para lidar com qualquer situação é outro completamente diferente. A pessoa pode prometer mundos e fundos, viu? Eu não me vendo para contar de Daniel, não se vendeu na Babilônia. Poderia ter se vendido, não poderia? Olha quanto. Tem vezes que ofereceram para ele um monte de recursos, não tinha nada disso. Como que? Só faltou ele falar assim, meu filho, que Deus me deu de graça para revelar esse teu sonho aí, ô bonitão. Ele deu de graça, é dele o dom, não é meu. Então, olha só, não se deixou corromper. Daniel foi intercessor? Foi, orou pelo povo. Daniel foi pastor? Foi pastor, pastoreou os 3 amigos dele. Daniel foi governador? Governador, foi colocado como governador. Por quê? Ele tinha o dom? Uma sabedoria que não existia, ninguém mais sabe do que ele na Babilônia. Dom de governo. Todos os magos, né? Dom de governo. Ele governava, é igualzinho José. Tá na prisão, tá governando. Tá fora da prisão, tá governando. Ele tinha o dom de governo? Ele tinha o dom de governo. Detalhe, né? Quem teve tamanhas revelações, esse camarada era profeta, quem teve revelações, inclusive do Apocalipse. Você não consegue ler Apocalipse se você não for ver o que esse cara está falando. Exatamente. Ele foi profeta? Foi profeta. Ele foi mestre? Foi mestre. É o que eu falei. Daniel exerceu tudo, mas não foi delegado tudo para ele pelo homem. Ele exercia aquilo que Deus colocava sobre a vida dele. Então tem os ministérios da igreja. Então quer dizer que Daniel era a igreja? Claro. Senão ele não tinha ajoelhado no quarto dele, aberto as janelas para Jerusalém e orado 3 vezes ao dia. Ele nos ensina a ser igreja. Ele nos ensina a ser o que nós somos chamados para ser aonde estivermos. Você vê que interessante. Essa semana eu estava falando para vocês sobre Moisés, né? Lembra que eu estava falando da glória da segunda casa com Moisés? Que o Senhor levou ele lá no monte, mostrou tudinho para ele. Ele não ia viver lá, mas o Senhor mostrou para ele, não mostrou? Daniel também não ia viver em Roma, não ia viver na Grécia, e nem por isso o Senhor deixou de dar as visões para ele do que acontecerá na frente. Presta atenção como que é o caráter daquelas pessoas que servem ao Senhor, como foi Moisés, estou dando o exemplo de Moisés aí, e Daniel. O Senhor deu revelações para o cara de vários reinos para frente, que nem fazia mais parte do dele. Ele nem ia viver isso tudo. Então presta atenção. Tanto é que quando ele foi chamado lá pela última vez, ele já estava de avançada idade, muito próximo já dos últimos dias. Mas o Senhor deu um monte de revelações para o camarada. Então presta atenção o que a fidelidade nos proporciona, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento. Esse cara podia fechar o olho tranquilo, eu sei que vai acontecer assim, assim, assim. Você imaginou hoje, o Senhor falar para você, olha, você pode ficar tranquilo, a tua parentela está preocupada com o teu filho, ó, teu filho tem isso aqui para ele, tem isso. Você vai dormir tranquilo ou não? Claro. Em nome de Jesus. Então, presta atenção naquilo que Deus está falando com você hoje. Então, fala um pouquinho, Bispão, daquilo que você colocou no áudio sobre a fornalha e sobre a cova. A fornalha, o que acontece ali, parecia o fim. Né? E muitas vezes a gente tem situações na vida da gente, quando a gente passa por fornalha, parece que é o fim. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, com certeza parecia o fim. Foram chamados lá, por mais fé que esses camaradas tivessem, convenhamos, né? Se coloca na pele deles, não dava medo? Não tinha medo. Opa. Só que a obediência, o que eu vejo é o seguinte, a obediência era maior do que o medo. E é isso que precisa despertar na gente. A obediência tem que ser maior do que o medo. Porque o que ela mostra na vida da gente, a gente tem temor. Então eu posso até ter medo daquilo, mas eu tenho muito mais temor do meu Deus na desobediência, né, do que essa situação em si. Então, tanto é que quando eles são chamados lá na frente, o cara dá a oportunidade para ele de novo. Você tem certeza? Não quer abrir mão? Por quê? Ia jogar os caras no negócio lá bem quente. Olha, aquece 10 vezes mais. E aí que eles falam, não, se Deus estiver comigo, como diz assim, né, nas minhas palavras, amém. Se não tiver, amém também. Eu lembrei até da rainha Esther, né? Se não, pereci. Né? Então, somente... Se perecer, pereci.
Mas o posicionamento não mudou. Eles eram igualzinhos Esther, só com a chapa muito quente. Agora, ela também poderia ter morrido. Se o rei levantasse o cetro para ela, o que aconteceu com essa mulher? Ela ia morrer. Então o que acontece? E aí eles se posicionam, mantiveram até o fim. Às vezes a gente começa com uma decisão, mas chega no meio do caminho, começa a apertar, porque Satanás ele não é bobo, ele vai apertando, apertando, apertando. Aí você fala assim, eu quero fazer uma coisa, mudei de ideia. Pior coisa que tem. Só que eles não mudaram de ideia, pelo contrário. E foi jogado aonde? Na fornalha. E quando foi jogado na fornalha, o que aconteceu? O próprio rei olhou lá, Nabucodonosor olhou e falou, espera um pouquinho, mas nós jogamos 3 lá. Então, quer dizer, alguém resolveu acudir eles quem? O próprio Deus. Tanto que o próprio Nabucodonosor fala, ué, tem um quarto homem lá que tem o jeito, a figura de um Deus, porque está passeando lá dentro. E outros caras estavam amarrados, não tem ninguém amarrado lá dentro. Estão passeando dentro da fornalha. Então, olha o que é a obediência. Então, vamos parar aqui um pouquinho, né? Peraí. Eles jogam 3 dentro da fornalha, mas quando vão olhar, porque eles estavam esperando, ninguém joga ninguém dentro de uma fornalha esperando que saiam vivos. Pelo contrário. Eles estavam esperando para festejar que, para Nabucodonosor, aquilo era o quê? Uma rebeldia. Uma rebeldia porque não se encurvou. E muitas das vezes esse é o sistema. Esse é o sistema da empresa, esse é o sistema do lugar onde eu estou. Assim. Aqui funciona assim. Se você não entrar no sistema, você vai ser cortado. Quer dizer, vou te lançar na fornalha. Se você não mentir, se você não adorar o meu Deus, você vai ser cortado. Acabou. Se você não pagar essa propina, assim como falaram para o Bispo Marcelo lá atrás, se você não pagar essa propina, a sua empresa não vai ser aberta. Não abre então. Vamos ver quem pode mais, se é o meu Deus ou se é o seu. Então o que acontece? Aquilo que quer te governar, aquilo que quer te dominar e fazer você se encurvar, o Senhor está falando hoje, não interessa a fornalha que estão falando para você. Eu trouxe uma palavra de Deus para você. Você vai passear nessa fornalha. Não vai ficar cheiro de fumaça nos seus cabelos, nas suas vestes. Não vai nem chegar perto esse fogo. Por quê? Porque o Senhor vai tirar você dessa fornalha ileso. E é o que o bispo está falando aqui. Parecia ser o fim. Parecia ser o fim. O que Deus está falando para você? Eu vou trazer a glória da segunda casa para você. E é dentro dessa fornalha. Meu Deus do céu, o que é isso? Você vai passear na dificuldade. É como se o Senhor hoje estivesse falando assim para você. Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê? Eu vou te ensinar a pisar no fogo. Eu vou te ensinar a ser inabalável. Eu vou te ensinar a passar por cima das tempestades assim, ó, como águia sobrevoando. Presta atenção. Lançaram 3 na fornalha. 3, mas quando olharam, tinha 4. Detalhe, lançaram os 3 na fornalha, atados. Quando olharam, estavam livres e caminhando. Esse fogo vai tirar aquilo que ataram você, mas não vai te queimar, não vai te paralisar. Você não vai se encurvar e o teu Deus vai te colocar em patamares maiores. Da mesma forma que eles entraram na fornalha, eles saíram? A resposta é não. Eles saíram sendo reconhecidos e sendo honrados pelo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Acabou a escravidão. O que é isso? O Deus que livra da fornalha? As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, escuta, presta atenção. O Deus que te livrou disso é o Deus que eu quero. O Deus que te livrou dessa fornalha é o Deus que eu desejo. Então o Senhor não te chamou para ser mais um. O Senhor te chamou para você fazer a diferença. O Senhor te chamou para você ser coluna. O Senhor te chamou para ser intercessor. O Senhor te chamou para ser homem e mulher de Deus que Ele deseja honrar. Se você falar para mim que Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não desejou honrar? Meu Deus, sabe que eu olho essa situação, eu fico pensando assim, se eu estivesse vendo um filminho, então imagina assim, sabe quando você vai pra guerra,
Aí você vai com aquela coragem, daquele jeito, né, meu? Você tá vendo aquele monte de inimigo vindo contra você, de repente, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha lá, ele faz assim, ó. Dá uma olhadinha pra... Meu Deus, não tô sozinho. O Senhor dos Exércitos está comigo. Muda completamente. O único, ó, invicto na batalha. Meu, acabou. Eu só vou dar um passinho para trás e ficar atrás dele. Acabou. Vitória garantida foi o que aconteceu com ele. Eles estavam os três lá dentro pensando, meu Deus, vamos queimar. Quando eles olham para o lado, espera um pouquinho, eu não estou sozinho, o Senhor dos Exércitos está comigo. É assim que nós vamos vencer esse mês de outubro. Pode aparecer o que for, fornalha, como a apóstolo falou, aparecer o que for. Você vai olhar para o lado e vai falar, o meu Deus está comigo, eu não estou sozinho. E ele vai vencer essa batalha para você. No nome de Jesus. É o Senhor que está nessa fornalha. Tem mais. O fogo consumidor era o Senhor. Não queimaria Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego. Tinha o que para queimar nesses homens? Tinha a impureza da Babilônia? Tinha o que para queimar nesses homens? Acharam o que deles de condenação? Nada. O nosso Deus não achou condenação nenhuma em Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o fogo consumidor não consome os servos de Deus. É a mesma coisa de Pilatos. Eu não vou crucificar esse homem. O que tem de condenação nele? Faz vocês, então. Eu não vou fazer. Ó, hoje eu lavo as minhas mãos. Qual foi a condenação que acharam nele? Nenhuma. Qual a condenação que vai achar em você? Nenhuma. Então esse fogo consumidor não consome você, mas consome os seus inimigos. Aquele que foi abrir apenas, já foi queimado. Presta atenção. E tem mais. Tem mais. O rei ainda fez um decreto, aquele que falar sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. E não acabou por aí, não. Estou te falando tudo isso que não vamos falar mais de você, porque aquele que fala do teu Deus, a chapa vai esquentar. E tem mais, eu vou te prosperar. Te prosperar. Os caras estavam condenados, condenaram. Mas se José saiu da prisão, dormiu na prisão ontem, acordou, governador, né? Parece uma história? Parece. E os caras foram para Fornalhas, entraram lá para ser morto e saíram de lá muito mais vivo do que antes. Porque agora até próspero eles iam ser. E José não foi próspero? Muito. Olha aqui esses três homens sendo próximos. A palavra fala que o rei prosperou eles, ou seja, não faltou nada para esses homens. Exatamente. Meu Deus. Só que faltava Daniel, né? Daniel precisava ter experiência. Eu brinquei no áudio, né? Daniel precisava ter experiência dele. Agora, não pense para vocês que para Daniel estar lá em cima, como mostra no videozinho, né? Muito provavelmente estaria mesmo, de que ele não presenciou tudo isso. A maior prova de que ele estava lá em cima é que ele não estava no meio da multidão, que era obrigado a se curvar. Ele era mais um que estava lá para ser lançado na fornalha. Mas uma coisa é fato, para ele não foi fácil ver os três amigos passando por aquela situação e não poder fazer nada, porque não tinha autoridade para isso. Agora, eu não tenho dúvida que se ele tivesse junto com o Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele também tinha feito a mesma coisa, mantido de pé. Olha só, então, como eu te disse, né? Daniel simplesmente posicionado e tipo buscando ao Senhor, entendeu? Na disciplina e servindo ao rei, né? Servindo. Sabe, pode falar. Sabe outra coisa que parece? Hoje eu tô, né? Não. Muito. Sabe o que parece? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel? Tipo assim, eu tentei com a esposa, não deu certo, agora eu vou tentar no marido. O diabo fez exatamente isso. Tentou eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, sei lá, a esposa, os filhos, não deu certo. Tipo assim, agora meu foco é outro. Agora eu vou pegar o marido, vou pegar Daniel. Os três amigos foi pra fornalha. Acho que o recado tá dado, né? Manda esse daí parar. O recado tá dado. Não, o recado quem deu foi o Senhor. E eu venho nessa manhã te falar. Ele é o mesmo e não muda. Exatamente, ele é o mesmo e não muda, mas eu venho nessa manhã te falar. O recado de Deus para você é que Ele é teu Deus na fornalha, Ele é teu Deus na cova, Ele é teu Deus em todas as situações. Então não se encurva, não presta reverência, não presta culto àquilo que não tem que receber culto. A enfermidade tem que receber culto? Não. A miséria tem que receber culto? Não. A depressão tem que receber culto? Não. A tristeza tem que receber culto? Não.
Porque por trás disso tudo tem um principado. Por trás disso tudo tem um principado. Presta atenção nisso. E esse principado não pode ser maior do que o teu Deus. Então você não vai prestar culto. Você não vai prestar culto à idolatria, você não vai prestar culto a nada disso. Você vai prestar culto ao teu Deus. Pode falar. Sabe o que é triste quando você vê um servo de Deus se encurvando para todas essas coisas? Sabe o que é triste? Que eu vou contar a história para vocês, mais uma, né? Eu sou contador de história. Eu lembrei de um camarada que não era judeu, mas ele não se encurvou. Depois da experiência que ele teve. E aí a gente tem tanta experiência com o Senhor, por que a gente se encurva, né? Depois de tantas experiências, e olha que a experiência desse cara não foi fácil, viu? Porque mandaram ele dar uns mergulhos lá no Rio Tietê. Pois ele deu todos os mergulhos, não foi difícil, né? Pô, mas lá em Damasco lá em Damasco tem rios maravilhosos, não sei o quê, mas mandaram esse Jordão aí Lamacento. Lamacento, não era podre igual o Tietê, mas assim, como se fosse lá no Tietê, na fonte lá, né? No interior. Mas assim, lá naquele rio Lamacento e coisa e tal, o cara passou por tudo isso. E depois que ele viu o poder de Deus, e nós já vimos o poder de Deus, todos vocês que estão ouvindo, tenho certeza que já viram o poder de Deus, não tem novidade para ninguém. Sabe qual foi o posicionamento dele para o profeta? Olha, eu só queria explicar para vocês que todas as vezes que eu for com o meu Senhor, porque o cara era um general, e ele não era hebreu e também não era de Israel. Não, ele era da onde? Da Síria, da capital Damasco. Ele falou assim, olha, toda vez que o meu rei for lá oferecer para os outros deuses dele, eu vou ter que me curvar para pegar o meu rei, coisa e tal, mas eu quero que fique claro que eu não estou encurvando a esse Deus, eu só adoro a um Deus. Meu, olha como que é esse cara que não era hebreu, ou seja, não servia ao Senhor. Olha como que esse cara entendeu rapidamente o que era. E a gente serve ao Senhor há tanto tempo, mas vive se encurvando diante das dificuldades, se encurva ao desemprego, se encurva ao término do casamento, se encurva aos filhos. Olha o carinho, o cuidado que ele teve de contar isso para o profeta. Olha o detalhe que ele foi contar para o profeta. Você acha que ele estava preocupado com como que ele ia lidar com a vida dele dali para frente ou não? Lógico que estava. Eu não posso me encurvar à crise, por exemplo. Eu não posso me encurvar àquilo que eu não tenho, aquilo que eu não consigo e aquilo que eu não posso. Eu não posso me encurvar por sistema nem situações. Então quer dizer, mas a situação vai me forçar a me encurvar. Não. A situação não vai te forçar. A situação, em nome de Jesus, o Senhor vai usar para te colocar em honra. Aleluia. Mas quando você se encurva, aquele domínio da situação que o Senhor ia usar para poder te colocar em honra, pronto, você virou escravo. Você virou escravo do não tenho, não posso, não consigo. Você virou escravo disso. Você não pode, em nome de Jesus, ser escravo disso. Em nome de Jesus Cristo. Por que eu não posso? Você não pode ser escravo da situação, nem das coisas que te ferem. Por exemplo, ontem eu falei o quê? Se livra de todo pecado. Né? Então, o que você vai fazer? Eu vou declarar agora. Pessoas que me feriram, pessoas que me machucaram, eu não quero mais saber. Estou liberando perdão. Lembra dessa oração ontem? Por quê? Para que a vida possa andar. Para que todo entulho, né, que estava impedindo você de achar água, em nome de Jesus, caia por terra e você consiga achar água, você consiga avançar. Por que tem tanto entulho aí? Nós somos pessoas onde recebe as palavras de Deus, mas também recebe palavra contrária, recebe as atitudes das outras pessoas que nos ferem. E vai ficando tudo no nosso interior. Por isso que todo mês a gente tem o propósito dos salmos, que é para você se limpar, que é para você ser curado, para você ser liberto. Por quê? Nada para o ungido de Deus, a não ser que a gente permita que pare. Você não vê falando para ele, você não vê a história contando, que esses camaradas falaram, agora eu vou me vingar de Nabucodonosor. Porque ele me colocou na fornalha, porque me colocou na cova. Você não vê nada disso. Você vê um posicionamento diferenciado. Muito superior. Você já imaginou, vamos lá, você imaginou se José fosse se vingar, José do Egito, fosse se vingar de Faraó? O que aconteceu com ele? A família dele ia morrer de fome. Com certeza a família dele ia morrer de fome. Mas ele escolheu o quê? Fazer diferente. Deixa que Deus... O que Deus fez? Que a maior vingança do que Deus fazer Faraó honrar a família dele, dar a melhor terra para a família dele morar? Terra de Gósen.
O Senhor fez exatamente. Qual a vingança aqui que o Senhor fez? O rei faz um decreto agora e manda prosperar eles. Mas a vingança estava aí, benéfica, olha lá. Tá fazendo, fez o rei honrar esses camaradas. Então a gente, às vezes, tem uma mente tão pequena que a gente esquece que Deus, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Só que a obra que o Senhor vai fazer não é a obra, às vezes, que você quer, mas a obra do Senhor é muito maravilhosa. Vai muito mais além do que a gente imagina. Muito além. Ele usa as situações como degraus, usa as situações para te trazer habilitação, para você chegar em patamares maiores. Então, esse amadurecimento, lembra dos 10 dias de Daniel? O amadurecimento, a habilitação e o crescimento veio dele se separar, dos 4 se separar para o Senhor. Os 10 dias fez a diferença na vida dele. Os 10 dias fez a diferença na vida dele. Os 10 dias? A lei não são 10 mandamentos? Sim. Aquilo fez diferença na vida de todo o povo? Sim. Olha Daniel aqui, ó, 10 dias de consagração. A lei, os 10 tá dias impressa. De aprovação, de crescimento e de habilitação. Então, o que acontece? Porque ele estava munido até os dentes. Então, aí fala do decreto. Lançaram o decreto para pegar Daniel mesmo. Só que agora com o rei Ciro, né? Ciro não, Dario, né? Já um rei persa. Então você vê que o tempo já tinha mudado. Por isso que eu falo que ele foi honrado com cada um. Mas aqui acontece um rei novo. E aí o povo se aproveitou da situação. Viram que Daniel continuava sendo honrado. A inveja não parou. Porque quando você se destaca, querido, não pense você que Satanás vai ficar, não perdi essa guerra, não vou fazer mais nada. Não. Vai continuar tentando. Quer dizer, o que ele fez? Falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um decreto. Vamos fazer um decreto do quê? O cara não tem um pecado. Não tem por que acusar o cara, porque o cara tudo ele faz com excelência. Aonde eu vou pegar? Daquilo que ele faz com excelência. Vou falar que então não pode fazer com excelência. Mas praticamente é mais ou menos isso. Fizeram um decreto que não podia fazer com excelência. Dobraram o rei. O rei não estava no detalhe de como que ele adorava ao Deus dele. Que Deus pegaram o decreto justamente aí. Mas o inimigo estava. Durante 30 dias, o decreto falava que durante 30 dias não podia adorar nenhum outro Deus. Desses 30 dias não podia chamar a glória de Deus e nada. E fizeram o decreto, conseguiram que o rei assinasse. O rei, né? Um monte de papelada, parece o rei de hoje, né? Meteu a chancela lá, assinou e acabou. Aí aconteceu, Daniel, como de costume, quando soube disso, vocês acham que eu vou parar de orar, meu Deus, por causa de um papel, por causa de uma sentença dada pelo homem? O homem pode dar a sentença que ele quiser. A última que der, meu Deus, me sentenciou com a enfermidade. Quem que foi que sentenciou? Foi o decreto? Estou preocupado. Meu Deus ainda não deu o despacho dele. Ele é que manda. O que ele fez? Vou continuar orando. Aí ele mudou alguma coisa do que ele fazia? Não. Continuou, voltou para casa dele. Agora só a única coisa que eu vou orar com mais intensidade. Porque agora eu tenho que derrotar também um decreto, né? Tudo que eu já orava, agora já tem um decreto. Foi lá, abriu a janela, ligou o Wi-Fi com a Hebron. Falou, vou orar. Não posso ir para Jerusalém, mas vou orar daqui. Como se eu estivesse em Jerusalém. E meteu fogo no capeta. E aí o que aconteceu? Pegaram ele justamente aonde? Aí foram pro rei e falou, Daniel continua 3 vezes ao dia buscando Deus dele. E aí o rei, mas o que foi? Por quê? Aí que o rei se tocou que ele fez um decreto e que não podia mais ser revogado. E o amor do rei por Daniel era algo assim surreal. Eu acho assim, porque um cara que não conhecia Deus como a gente que conhece, como servo de Deus, e o cara passar a noite inteira em clara, o cara falou, ele só falou, vou fazer jejum, vou ficar, né? Ele fez isso por Daniel. Lançaram Daniel na cova. Colocaram uma pedra para ter certeza que ele ia pular pro lado de fora, como se fosse fácil assim, né? Lançaram Daniel na cova. Mas peraí, tinha uma santificação, tinha uma separação, tinha uma aprovação sobre a vida de Daniel. Da onde? Do reino, do Senhor. Uma identidade que não foi violada. Nenhum tempo essa identidade foi violada. Né? O que acontece? Tem leões na cova? Tem leões na cova. Lança Daniel lá. Fala sério. Só que o negócio é o seguinte, qual foi o problema achado, qual foi a condenação achada na vida de Daniel? Nenhuma. Então, o leão que estava ali, que poderia consumir Daniel, para Daniel, o leão dormiu. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá estava naquela cova. Colocou os leões para dormir. Tanto que o rei Dario não dorme a noite inteira de preocupação, porque ele não podia cancelar o decreto.
não dorme a noite inteira de preocupação. E amanheceu, o rei estava lá na porta lá da cova. Esperando. Daniel! O que Daniel fala lá de dentro? Rei, vive para sempre, rei. O rei vive eternamente. Vive eternamente. Por que ele chama o rei, né? Ou ele chama Daniel? O que esse homem entendia de fé? Ué, jogou numa cova de leão, imaginar. O Deus que Daniel busca 3 vezes ao dia vai fazer alguma coisa por ele. Uma coisa é certa, Daniel já tinha falado de Deus para ele. Com certeza. Para ele conhecer, né? Para ele ter gerado dúvida dele se Daniel estava vivo ou não. Ou também o rei viu Deus na vida de Daniel. Com né? certeza. Pela excelência, pela disciplina, por tudo que Daniel se posicionava, a sabedoria que não existia igual. Ele era 10 vezes mais sábio do que os sábios. Então quer dizer, peraí um pouquinho. Pela fidelidade, pela disciplina, só pode ser um Deus tremendo. E ele vai na cova e grita, Daniel, vive para sempre, eternamente, rei. Acho que o rei ali mesmo, né, não deve ter perguntado, não sei, né, assim, escuta, não tem leão aí, né, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Mas ele falou, vou tirar a dúvida se tem leão aí não, tira Daniel daí. Tira Daniel. Joga os camaradas lá dentro. Joga quem colocou Daniel, né? na cova, lança lá dentro. Fala que antes mesmo dos caras caírem no fundo da cova, o leão já tinha destroçado. Então, se alguém tinha dúvida se tinha leão lá dentro, tá explicado aí, né? Você vê que despedaçou os camaradas antes mesmo de chegar no fundo da cova. Muito tremendo. Então, eu vejo o quê? Seja a cova que for, seja a sentença que for, o leão da tribo de Judá está com você nessa cova. Em nome de Jesus, presta atenção. Tirou, e qual foi o decreto? Não existe Deus como Deus de Daniel. E eu coloco essa palavra sobre a tua vida. A glória da segunda casa vai ser dessa forma. Não existe Deus como Deus da apóstola. Não existe Deus como Deus do apóstolo. Não existe Deus como Deus do bispo Marcelo. Não existe Deus como Deus da Sônia. Não existe Deus como Deus da pastora Rô, da Edna, da Rafinha. Não existe Deus como Deus da Rosa, da pastora Ana, da pastora Dalva. Cadê a pastora Edi? Não tá aí? Tá? Tá sim. Nossa, eu não. Eu aqui vi, pra mim. passou aí. Não existe Deus como Deus da Rosélia. Não existe Deus como Deus da Salete. Não existe Deus como Deus da Ana Cláudia, do Arnaldo que tá pela rádio, do pastor Tony. Não existe Deus como Deus da Sônia Rocha. Não existe Deus como Deus da pastora Jaque. Não existe Deus como Deus. Cadê? Acabou de passar aí. Não acabou de passar. Passou? Não passou. Só aí, exóticos aí. Ó. Aqui. Não existe Deus como Deus da pastora Edi. Não existe Deus como nosso Deus. Em nome de Jesus, do Júnior Valim, não existe Deus como nosso Deus. Em nome de Jesus. Foi tão punk que não jogaram só os camaradas. Jogaram mulher e filho também, porque naquela época tinha uma coisa, né? Quando você acabava quando tinha uma sentença dessa, igual a lembra de Mordecai e Amã, matou os filhos porque para não ter vingança, né? O negócio já matava logo todo mundo. Foram lançados na cova, não só os camaradas que fizeram todo esse decreto, que manipularam esse decreto contra Daniel, mas a mulher e os filhos. Olha todo isso. mundo foi lançado na cova. Olha isso. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não existe fornalha que vai te parar. Não existe cova que vai te parar. Então, isso quer dizer o quê? Hoje o Senhor está fazendo do fim o começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não existe Deus como o Deus da Carolzinha, que está pela TV. Em nome de Jesus. Não existe Deus como o Deus do povo que vai assistir pelo YouTube, que está pela rádio, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que está pela página, em nome de Jesus. Não existe Deus como o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus e não muda. Livrou na fornalha, vai livrar na cova. Em nome de Jesus. Sabe o refrigério que essa palavra traz? Porque eu sei que para cada um uma situação. Às vezes a gente olha algumas situações da vida da gente
E aí fala assim, eu queria que tivesse me livrado da cova, mas eu sinto que eu estou na cova. Então você está falando para você, ele não te livrou da cova, mas eu te livrou na cova. Então isso vai te trazer uma habilitação, uma experiência muito maior. Exatamente. Às vezes a gente não consegue entender. Você imagina o que isso fez na vida de Daniel. E olha que Daniel já era um cara experimentado, hein? Você já imaginou o que isso fez? Você estava preparando para ele, para dar as visões para ele. Isso aqui é muito pouco para o que eu vou fazer com você. A glória da segunda casa está aqui. Exatamente. Então não existe, né, o Deus que não vá te livrar dessa fornalha e dessa cova. Não existe, não adianta. O nosso Deus é o único Deus que vai fazer do fim ao começo. Não existe cova, não existe fornalha que o Senhor não te livre na fornalha, na cova. Não existe. Não existe. Às vezes é sentença, é diagnóstico, não existe. O Senhor vai fazer de uma forma extraordinária que todos vão ver essa glória da segunda casa na tua vida. E agora Daniel volta para quê? Volta a liderar, a governar, a fazer tudo que ele fazia e agora ainda com o rei Dario, mais ainda aliançado com ele do jeito que foi, né? Se você pegar aí daí para frente, como que foi? Foi honra, foi honra, glória. Né? Então o Senhor tem patamares maiores para você hoje. Hoje o Senhor te chama para passear na fornalha, hoje o Senhor te chama para estar com você nessa cova, você não está sozinho. Tem um recado importante. Um recado importante. Aí, uma revelação. A pessoa vai entender, você vai entender o que eu vou falar agora. Uma coisa aconteceu com o Daniel e às vezes aconteceu com você, presta atenção. Você era reconhecido, mas trocou teu chefe, não é assim? Troca o chefe da gente, a gente fala, e agora? Eu não vou ser mais reconhecido porque eu era reconhecido, o cara foi embora. Daniel era reconhecido por Nabucodonosor. A história conhecia, sabia dele, Beltesazar, né? Depois ficou sabendo quem era ele também. E agora entra Dario. Dario não sabia ainda quem ele era. Mas olha, mesmo que era com ele, quando era Nabucodonosor, você vê quando entrou o rei Dario, o que o Senhor fez? Foi a mesma coisa com Daniel. Então calma que do mesmo reconhecimento que fez lá atrás com o Nabucodonosor, e olha que fazer Nabucodonosor reconhecer um cara não era fácil. Agora o Senhor está fazendo da mesma forma com Dario. Isso o Senhor está respondendo para a gente o quê? Pode trocar o chefe, pode trocar o que for. Eu continuo sendo com você. E da mesma forma que eu te honrei lá atrás, que reconheceram quem você era, agora eu vou fazer da mesma forma. Então fica tranquilo, descansa o seu coração. Olha isso, presta atenção. É o mesmo Deus e não muda. Então, muitas das vezes, eu tô com medo dessa cova que eu tô, ou dessa fornalha que eu tô passando. E nós viemos aqui nessa manhã para falar, Deus tem planos maiores para tua vida. Essa fornalha, essa cova vai te dar condições maiores, habilitações maiores. Mas o Senhor já vem falando, não vai ficar nem cheiro. Então essa leve e momentânea tribulação vai trazer um peso de glória eterna. Em nome de Jesus, você vai ser reconhecido, tanto no reino espiritual quanto na terra. Porque você passou pela fornalha, porque você passou pela cova. Presta atenção, o Senhor está te colocando em evidência e não é para coisas pequenas. Não é para coisas pequenas. Aleluia. O que é? É uma habilitação maior. O que é? É uma aprovação que você precisa. Você vai chegar lá na frente tipo assim, ó, não mexe com Daniel. Não mexe com Daniel. Você esqueceu o Deus que ele serve? Não mexe com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você esqueceu o Deus que ele serve? Vai ser despedaçado, hein? Cuidado, não fala do Deus deles, não fala do jeito deles servirem a Deus, não fala das entregas, não fala dos propósitos, não fala das ofertas, não fala, porque a sentença é, você vai ser despedaçado. Então, já foi dado a direção. Se fizerem contra eles, serão despedaçados. Só isso. Só isso. Fácil. Entendeu? Então, a língua que se levantar contra você, em juízo, o Senhor a condenará.
Então você precisa aprender a ser servo. Você precisa aprender a ser filho. Você precisa aprender a ser disciplinado. Você precisa aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas. E não se encurvar. Não se encurvar para a situação ruim. Não se encurvar pelo que você não tem, não pode, não consegue. Não se encurvar à depressão. Lembra que nós fizemos uma aliança com Deus de não ser triste, de não se abater, de viver na alegria do Senhor que gera força para nós. Lembra disso? Lembre-se disso todos os dias da sua vida, porque isso vai fazer a diferença. É disso que o Senhor está falando todos os dias. Se prepara porque eu estou te ungindo, se prepara porque você está vencendo, e está vencendo coisas maiores e melhores, e vou te colocar em patamares maiores, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando eu vivo debaixo dessa palavra que saiu hoje para a vida de Daniel, trazendo a glória da segunda casa para a nossa vida, nós estamos o quê? Habilitados. Qual é a dificuldade? Eu não me encurvo a dificuldade, eu me encurvo a Deus. Qual é a fornalha? Tô fora, não me encurvo a fornalha, não me encurvo ao medo. Não me encurvo, porque eu não vou ser largado, nem esquecido, nem deixado. Eu não me encurvo. Ah, mas eu tô numa situação que eu choro dia e noite e não venço. Sabe por quê? Porque não é no choro. Não é no choro, por isso que você não vence. Ah, mas eu queria que não fosse assim. Então, você queria que não fosse assim. Eu também, tem um monte de coisa que eu queria que fosse diferente, mas não é. É nesse caminho que Deus vai te honrar. É nesse caminho que Ele vai fazer o nome dEle ser glorificado. É nesse caminho que o Senhor vai mudar a sorte diante dos teus olhos. Em nome de Jesus. Então você ter ou não ter não quer dizer nada a seu respeito. Nada a seu respeito. Você poder ou não poder não quer dizer nada ao seu respeito. Sabe por quê? Porque quem pode todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso que está sobre você. Em nome de Jesus. Não mude a tua essência, não perca a sua identidade. Não se curve às necessidades, não se curve à tristeza, o choro, aos diagnósticos. Não se curve. Em nome de Jesus. 5º dia do nosso jejum de murmuração. Em nome de Jesus. Já pensou se fosse Daniel? Ele não iria murmurar, você pode ter certeza. Sério, né? Você não ia, Daniel não ia murmurar. Se ele tivesse murmurado, Deus não ia fazer o que fez na vida dele, né? Não. Em nome de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Se tivesse murmurado, Deus tinha operado aquele milagre que fez com eles? Não. Claro que não. Já tô aqui na Babilônia, já tô longe dos meus pais, já tô longe do palácio, já tô longe de tudo, do meu emprego, de não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E agora ainda tem fornalha? Ai, ainda agora... Ai, cadê o meu Deus? Entendeu? É ó o naipe das coisas, hein? Presta atenção. E agora cadê meu Deus? Que não mandou o dinheiro, que não pagou a conta? Cadê o seu Deus? Onde ele está, né? É assim, primeiro tira esse sentimento do teu coração, primeiro... glorifica, primeiro exalta o nome do Senhor e as demais coisas você vai ver. Busca o Senhor, seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Ama o Senhor acima de todas as coisas, que você vai ver a ordem que Ele vai dar ao teu respeito. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar, né? Ungindo os plantados junto ao ribeiro de águas vivas. Em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor vai fazer, né? Grande, não é pequena não, são grandes coisas. Em nome de Jesus. Não quero pequena não. Hã? Quero grandes coisas, não quero pequena não. Pode acreditar. Quem tava dormindo acorda. É o quê? Quem tava dormindo acorda. Acorda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória, de todo louvor. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço por cada vida, Senhor,
em nome de Jesus. Ah, Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa cova, essa fornalha vai trazer a glória da segunda casa, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de propósito, o Senhor não faz nada sem propósito. Vem, Deus, com o teu poder e com a tua glória e transforma, Senhor, a vida de cada um que está aqui plantado junto ao ribeiro de águas vivas. Vem, Senhor, com o teu poder, vem, Senhor, fazer nova todas as coisas. Eu unjo, Senhor, aqui cada nome, Senhor. Eu declaro a tua palavra, eu declaro as tuas promessas. Eu declaro que o Senhor está vivo. Eu declaro que o Senhor tem propósito em cada vida, nos plantados junto ao ribeiro de águas vivas. Vem, Deus, com o teu poder. Vem, Senhor, com a tua glória. Faz obra de milagres. Nós nos colocamos de joelhos, Senhor, por cada vida. E eu unjo, Senhor, nesta manhã, a cada um dos teus servos que estão junto conosco nesse jejum. A cada um dos teus servos que estão conosco nesse relógio de oração. Vem, Deus, com o teu poder. Vem, Senhor, com a tua glória. O Senhor é Deus, Pai, para colocar por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que era sistema, que era diagnóstico, que eram sentenças, que queria fazer os teus servos se encurvarem. Nós não vamos se encurvar, Pai. Em nome de Jesus, só tem um Deus que é para ser adorado, só tem um Deus que é para ser exaltado, só tem um Deus que a gente se curva, e o teu nome é Senhor dos Exércitos. Deus, em nome de Jesus, Pai, entra com a tua provisão nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, por cada dizimista, por cada ofertante, pelas colunas da tua obra, Senhor, em nome de Jesus, aliança de restituição, valente da Trindade, Pai. Cada um, Pai, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a cada um que tem entregado na tua obra, Pai, que não tem falhado, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente nesta manhã, Pai. Oh, Pai, como o Senhor fez com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, Abednego, Pai, o Senhor tirou a fornalha, tira a fornalha, Pai, financeira na vida dos teus servos, Pai, a cova financeira que os teus servos foram colocados, Pai, em nome de Jesus, livra mesmo, traz o suprimento, Pai, manda o suprimento extraordinário, Pai, abre as janelas dos céus, Pai, em nome de Jesus, derrama bênçãos sem medidas sobre a vida dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estavam passando situações de pedinte, Pai, caia por terra agora, miséria, opróbrio, caia por terra agora, Pai, oh, Pai, aqueles que abriram o armário e não tinha nada, Pai, em nome de Jesus, visita cada dispensa, Pai, nesta manhã, visita poderosamente, financeiramente os teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai, ora, caia, chura de canta na labá, chura de canta na labá, visita os empresários, Pai, em nome de Jesus, Pai, oh, Pai, visita a conta financeira desses empresários, aqueles que são profissionais liberais, Pai, em nome de Jesus, traz o recurso, Pai, para que eles venham pagar como nós temos profetizado antecipadamente, Pai, em nome de Jesus, que no dia 15, Pai, eu profetizo, antes da aliança de restituição, todas as contas desse mês vão estar pagas, em nome de Jesus, antecipadamente, meio mês sendo pago já antecipadamente, é o que eu profetizo, Pai, para aqueles que são funcionários, para aqueles que são empresários e profissionais liberais, Pai, em nome de Jesus, e eu profetizo que aqueles que estavam desempregados, vai abrir uma porta de emprego extraordinária, vão te pagar uma parte antecipada, em nome de Jesus, dá ordem a favor dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, através do posicionamento, da fidelidade, da integridade, a história está sendo transformada, a cova o Senhor está arrancando o teu povo da cova, arranca mesmo, Senhor, em nome de Jesus, que toda a situação financeira seja transformada, poder financeiro, qualidade de vida, Deus, é o que eu profetizo sobre a vida dos teus servos, Pai. Ora, caia, Senhor, eu te apresento agora, Senhor, a cada um dos seus queridos e amados, Deus, que está nesse relógio de oração, que está nesse jejum. Nós entramos em guerra agora, Senhor. Todo desânimo, toda murmuração, Senhor, todo conformismo, toda estagnação, Senhor, todo desânimo no coração, toda aliança com a tristeza, com a derrota, Senhor, com a miséria, com a assolação, com o opróbrio, aquilo que é terra seca agora vai cair por terra, em nome de Jesus. Pai, faz obra de milagres, faz
obras de maravilhas, manifesta do teu poder e da tua glória. Eu sei que o Senhor chamou os teus servos para fazer a diferença. Ah, Senhor, porque o Senhor quer fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilhas, Senhor. Dá ordem a respeito de cada um. Nós estamos chamando a existência agora, Senhor, nesse relógio todo, Senhor, as portas de emprego extraordinárias, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos chamando, Senhor, a existência, Pai, o perdão de dívidas, os financiamentos liberados, nós estamos chamando, Pai, recurso, nós estamos chamando os clientes, Senhor, a agenda cheia, Senhor, a ponto de ter que contratar novas pessoas, novos funcionários, Pai, faz transbordar para a direita e para a esquerda, dá ordem a respeito dos teus servos, transforma, Senhor, o viver, o querer deles, os sonhos deles, segundo os teus sonhos, segundo os teus projetos, segundo a tua vontade, derrama sobre cada empresário agora, sobre o teu povo agora, Senhor, que trabalha em empresas, a excelência de Daniel, a inteligência de Daniel, a disciplina de Daniel, a fidelidade de Daniel, abre a visão espiritual, assim como o Senhor abriu a visão de Daniel, a aprovação que o Senhor colocou sobre a vida de Daniel, a habilitação, a capacitação, Senhor, em nome de Jesus, a determinação de não se contaminar com as finas iguarias do rei, com essa Babilônia desse mundo, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o teu servo tem se encurvado, as dificuldades, a outros deuses, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos por terra agora, em nome de Jesus, nós entramos em guerra agora pela tua casa, pelos teus sonhos, pelos teus projetos, pela sua cura, pela sua habilitação, agora, em nome de Jesus, nós entramos em guerra agora, pelo seu crescimento espiritual, pelo seu crescimento financeiro, pelo seu crescimento ministerial, nós entramos em guerra agora, seja liberado como o Senhor falou ontem no monte, as casas próprias, todas mobiliadas, os negócios prontos, seja liberado agora o carro, seja liberado agora a segunda casa, o segundo carro, a segunda moto. Senhor, o Senhor é Deus que vai dar o melhor para os teus servos, o Senhor vai dar o melhor para eles, Pai, o melhor é para eles, que ouve, que obedece, que cumpre aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida deles. Pai, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas, chamamos recurso agora para a obra, chamamos recurso agora, Senhor, para missões, chamamos o recurso agora, chamamos valentes da Trindade, chamamos dizimistas, chamamos ofertantes, aliança de restituição, em nome de Jesus. Nós chamamos agora a promoção salarial e nós chamamos agora a promoção de cargo. Como enxergaram Daniel, vão enxergar você. Não existe Deus como Deus do nosso Daniel. E não existe Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não vai existir Deus como o teu Deus. Esse é o decreto. Aqueles que falarem do seu Deus será o que? Despedaçado. Presta atenção no que Deus está falando com você hoje. Você é meu Daniel, você é meu Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não se contaminaram, que tiveram o dom de governo, que tiveram o dom de excelência, o dom de sabedoria. Eu te peço, Senhor, abre a visão espiritual do seu povo, dá para eles, Pai, revelações como o Senhor entregou a Daniel. Traz revelações, Pai, traz revelações para o teu povo. Não teve uma situação que Daniel pereceu, pelo contrário, ele foi usado como profeta, ele foi usado como servo, ele foi usado de muitos exemplos, de muitas maneiras, e é assim, Senhor, que eu quero colocar sobre a vida dos teus servos. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, no chamado, no ministério, nos sonhos, nos projetos, na família, na parentela, no emprego onde você está, em nome de
Jesus. Hoje o Senhor te chama para passear com Ele na fornalha. Hoje o Senhor te chama. Eu sou o leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro. Farei abalar a terra, céu, mar e terra seca. Você vai prosperar. A ordenança é essa. A ordem saiu do céu. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você viva essa palavra na íntegra desse relógio de oração. Que esse relógio de oração faça diferença na tua vida. Esta semana, onde hoje é sexta-feira, nós consagramos ao Senhor esses 5 dias de relógio, para que você viva um final de semana extraordinário, cheio de poder, de unção e de autoridade. No nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Eu quero profetizar que antes mesmo desse dia de hoje acabar, ouve o que eu estou falando para você. Só que o negócio é o seguinte, nós vamos combinar aqui, que você vai dar testemunho, porque não é possível. Eu tenho recebido tanto testemunho, mas eu quero que você me chame no WhatsApp e fale assim: apóstolo, eu quero contar o que eu estou vivendo nesse relógio de oração. As liberações, eu quero contar para você. Grava um áudio e deixa lá que dá tempo de eu ouvir. Grava lá e coloca lá, né? Por quê? Porque eu quero saber, tem tanta gente vivendo milagres e milagres e milagres. Eu quero que você seja mais um. Em nome de Jesus, mais um que vai viver, mais um que vai glorificar o nome do Senhor. Presta atenção. Hoje, antes do último horário do relógio, o último horário do relógio é às 22 horas. Tem milagre para a tua vida. Esse telefone vai tocar, essa promoção vai sair, porque nós estamos em jejum. Não tem como não ter liberações para a tua vida hoje. A tua história sendo mudada, verba que vai sair, financiamentos, eu não sei. O Deus que nós servimos conhece seu endereço, conhece teu nome, conhece a conta do banco, conhece todas as coisas. O Senhor vai fazer milagres e maravilhas. Me chama e fala: você não sabe o que aconteceu agora, apóstolo? Em nome de Jesus, amém? O Senhor faz milagre nas nossas vidas para quê? Para ser contado, para a gente ser o quê? Instrumento de glória. E nós estamos falando agora da segunda casa, em nome de Jesus. Eu creio, amanhã nós não temos programa, mas amanhã nós temos áudio, né? Nós temos áudio, nós temos relógio de oração. E domingo, 9 horas da manhã, o nosso culto de Santa Ceia. Esse relógio não vai ser encerrado ao meio-dia. Por quê? Ao meio-dia, né? Tô certo. Não vai ser encerrado ao meio-dia, vai ser às 18. Por quê? Porque teve aquele problema na internet, na segunda-feira, que ficou o horário das 15 e das 18 sem fazer. Então, o que vai acontecer? A pastora, eu vou fazer ao meio-dia, a pastora Edi vai entrar, vai fazer das 15 horas e eu vou encerrar às 18, certo? E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Mas nós vamos ceiar às 9 horas da manhã no culto de Santa Ceia, com uma palavra poderosa que o Senhor vai nos trazer no domingo. Então você não pode perder. Prepara o seu pãozinho de forma, corta ele bonitinho, coloca um paninho em cima, né, para ele não ficar tudo ressecado, porque a gente começa o culto às 9, mas vai cear mais ou menos 20 para as 11, 11 horas, então, né? 11, 15, 20, louco. Aí o que acontece? Coloca ali o seu suquinho de uva num copinho bonitinho. Manda a foto pra gente ver exatamente que você tá fazendo a tua ceia em nome de Jesus. Quando a gente consagrar aqui, você também vai consagrar aí. E vai ser uma festa domingo, porque esse mês é mês de festa, no nome de Jesus. Amém? Na praia ceando lá, mas vou estar com vocês. Tá. Glória a Deus. Que o Senhor faça sim abalar céu, terra, mar e terra seca. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, no nome de Jesus. Amém? Bora daqui a pouco, relógio das 10, relógio do meio-dia no monte, 15, 18 e 22, relógio de oração.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, tua casa e tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e que te faz feliz todos os dias. De que forma? Em aliança com Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.